Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Hanamaru especial Nadeshiko Japan. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no mundo das nossas queridonas da Nadeshiko. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Fallers, o Barbo de Alegria Apresentação, comentário. Aliás, hoje, dois comentaristas pimpas pra Dedéu, são aí meus pulmões, né? Os meus corações, que eu tenho dois corações, porque eles são tão lendas que eu tenho que dividir o meu coração aqui. Mr. Thiago Henrique Cruz e ele, Mr. Thiago Bom Tempo. Vamos falar aí tudo sobre as Nadeshiko na Copa do Mundo e será canudo. Começando pelo Thiagão, tudo bem com você, meu querido? Como é que foi a semana? Felizão? Salve, salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Boa noite e boa tarde ou bom dia para o nosso querido amigo também, Thiago Bom Tempo. Hoje aqui é o nosso grupo de elite, né? O trio de ouro. E vamos falar sobre essa primeira fase da Nadeshiko Japan na Copa do Mundo. Uma excelente primeira fase, a gente pode dizer isso. Até melhor do que imaginava e muito mais fácil do que eu esperava, sinceramente. A semana foi tudo ok, espero que também a de vocês também tenha sido. E agora vamos poder falar um pouquinho melhor, né, de tudo que aconteceu na primeira fase, tudo que pode acontecer, né? A gente não vai poder especular muito, porque a gente está gravando esse podcast na segunda-feira, exatamente no dia 31 de julho, então nem todos os grupos estão definidos. Então a gente vai poder falar aqui mais ou menos quem sabe até agora. É claro, né? Vocês vão saber. Quando esse podcast for no ar, já vai estar os grupos basicamente quase todos definidos, alguns outros ou não, e os adversários também. Então a gente vai poder falar um pouquinho sobre tudo até o dia 31, o que vai acontecer depois. Vocês melhorem aí o nosso podcast nos comentários, para a gente ter mais ou menos uma ideia do que vai acontecer. E primeira fase, muito bem, né? Eu acho que dá para a gente ponderar que foi mais fácil do que a gente imaginava, Elias e Bom Tempo. Mr. Thiago Bom Tempo, isso que eu ia comentar com você agora. 6 vitórias, 9 pontos, tranquilinho. Tudo bem, eu tava otimista que poderia ganhar da Espanha e tal, mas eu não esperava uma goleada, né? Um massacre japonês diante dos espanholas. 4-0, eu esperava ali 1-0, uns 2-0, assim, um 3-1, né? Mas 4-0, Bom Tempo. Que isso? Entraram no modo turbo? Olá todo mundo, olá Elias, olá Thiagão. Pois é, né? Foi essa primeira fase que surpreendeu a gente. Mas assim, os dois primeiros jogos eu acho que tava meio que dentro do esperado. Talvez um pouquinho melhor até que o esperado, né? O time jogou muito bem, principalmente a primeira partida. E esse jogo contra a Espanha hoje que surpreendeu todo mundo, né? A gente imaginava que o time ia ter um pouco mais de dificuldade, né? Ia sofrer bastante, mas o plano do nosso Mr. Ikeda funcionou perfeitamente, anulou completamente a seleção espanhola, ganhamos de goleada. Acho que no máximo a gente esperava talvez um empate, até porque muita gente não se importaria muito de perder esse jogo, até por causa dos cruzamentos das oitavas, né? Eu vi muito torcedor do Japão que pensava, seria melhor se a gente tivesse pegado a Suíça nas oitavas. Eu vi até gente falando que esperava, não comemorando tanto esse resultado, porque já pensando em pegar um adversário mais fácil nas oitavas, né? Dizendo, o chaveamento aí bem complicado, mas é aquela velha história, né, Thiagão? Quem quer ser campeão, quem quer bem no campeonato não pode escolher adversário, né? Quem sabe, lembrando que o chaveamento aí do Japão já foi definido, não vai enfrentar a seleção da Noruega, uma das grandes seleções aí do futebol feminino. Quem sabe vencendo a Noruega não dá um up a mais aí em busca do bicampeonato, né? Também tem esse lado da motivação, né? Você vencer uma equipe grandona. Sabe uma coisa que eu acho interessante? E aí acho que até uma evolução nessa questão de competição é que o que o Bom Tempo falou, né? Uma coisa é a gente aqui que está sempre pensando, né, no caminho mais fácil e tudo mais. Isso é muito do futebol mundial. Mas eu percebo até que talvez é uma mudança um pouco de pensamento até dos japoneses que acompanham o futebol, que hoje estudam mais, têm contato com ideias de outros países, como a Inglaterra
e tudo mais, e ver esse tipo de comentário, né, qual que é o caminho mais fácil, o que seria melhor, o que seria pior, assim, eu não vejo de maneira ruim, assim, sabe, eu até acho interessante, até o próprio japonês começar a trabalhar com essa questão de perspectiva, o que é melhor, né, porcentagem maior de vitória ou não, porque a gente sabe que o futebol feminino ele muda muito, né, e isso é muito, muito engraçado, assim, eu vendo essa Copa do Mundo hoje com um pouco mais de atenção, né, do que antigamente, eu percebo que as seleções, às vezes de um ciclo para o outro, elas mudam drasticamente, né? Então, teve seleções que estavam tendo muita dificuldade na primeira fase, outras que estavam consideradas, nossa, essa aqui vai passar de fase muito fácil, teve problemas, né? Então, parece que está todo mundo meio que parelho em alguns momentos, e outras seleções mais fracas, outras mais fortes. Então, acho interessante essa mudança repentina não, né? Essa mudança de ciclo, né? De potência das seleções de um ciclo para o outro, e os torcedores japoneses pensando, né? Qual que é o melhor caminho para poder avançar mais, porque a gente sabe, né? O Japão não é o favorito para ganhar essa Copa do Mundo, né? Mas depois dessa primeira fase, e eu até tenho um pouco de receio de falar isso, mas quando se ganha 3 jogos e coloca 2 goleadas no meio desse caminho, é inevitável não colocar o Japão um pouquinho acima daquela prateleira ali de talvez concorrentes ao título. Você falou esse lance de ciclos aí, Thiagão. Um exemplo disso que, inclusive, é o mesmo ciclo, não mudou, o time não mudou praticamente nada, né? Das Olimpíadas pra cá, que é o próprio Canadá, né? A seleção canadense foi campeã olímpica, tava com a moral lá em cima, jogando muito bem, né? O time ajeitadinho. E não passou de fase, né? Inclusive levou uma goleada, foi massacrada pela Austrália hoje, né? Tomou 4-0. Não passou de fase, ficou em terceiro. Né? As Matildas aí, nossas queridas Matildas, inclusive terminaram aí na primeira colocação do grupo, né? Com 2 vitórias. E em segundo passou a Nigéria, com 5 pontos. Então, como você disse, muito rápido, né? Parece que muda de ano para ano. Um time tá bem, de repente aquela oscilada. É interessante isso. Não, isso é verdade, pelo menos eu tenho esse entendimento, até porque, por exemplo, a última Copa do Mundo eu tive dificuldades em ver alguns jogos de outras seleções, fiquei um pouco mais olhando, né, a seleção feminina, a seleção brasileira, e uma coisa que eu acho bem legal também da gente comentar é porque essa Copa do Mundo a gente consegue ver basicamente todos os jogos, claro, os horários não são tão fáceis, mas basicamente a gente consegue ver hoje todos os jogos ao vivo, depois gravados, né, por questão de estar passando no YouTube e tudo mais, então facilita a gente poder ver, né, essa diferença das equipes, né? E muito legal, por exemplo, a seleção do Canadá tem um pouco mais de dificuldades, a Austrália, que talvez ia lutar por uma segunda vaga, acabou ficando em primeiro, então realmente essa mudança, às vezes, de 2, 3 anos para cá, ou até algumas jogadoras ficarem mais velhas ou perder um pouco de rendimento, muda completamente o jogo e coloca um pouco mais de pimenta na competição. Pegando esse assunto aí, antes da gente destrinchar todos os jogos do Japão na primeira fase, por bom tempo, realmente é mais complicado de enfrentar assim a Noruega, que é bicho papão, é claro, ou dá na mesma, porque a Suíça também tem um time bom, um time ajeitado e legal? Olha, eu acho que o Japão teve um pouco de sorte nesse cruzamento, porque nesses times do grupo A não tem nenhum bicho-papão, não tem nenhum candidato ao título. Por mais que a Noruega seja uma seleção que já tem muita tradição, a Noruega atualmente é um time que não é mais forte que o Japão, acho que está mais ou menos no nível parecido. É um time que tem muitos talentos individuais, mas que tem alguns problemas no coletivo, né? Eu vi muitas pessoas criticando justamente isso dessa seleção da Noruega, né? Que teve umas partidas bem irregulares, né? É um time que se esperava que terminasse em primeiro lugar e teve até dificuldade para se classificar. Já a Suíça era uma seleção que está um pouco abaixo, né, do nível tanto da Noruega quanto do Japão. Foi até uma surpresa passar em primeiro, aquele time que joga bem defensivo mesmo, né, pelos próprios resultados, né, a gente viu um time de poucos gols a favor, contra, passou em primeiro lugar, mas com 2-0-0, né, então é um time que, se fosse jogar contra o Japão, ia ficar bem na retranca. Contra a Noruega, acho que vai ser um jogo um pouco mais aberto, né? Um time que tem mais qualidade para atacar. Mas, de qualquer forma, são 2 adversários, né, que o Japão tem
totais condições de vencer, né? Mas a Noruega atualmente é um time que não dá pra dizer que tá, eu não diria que tá entre os candidatos ao título, não. Uhum. E a Suíça usa a mesma tática de sempre, né? O famoso ferrolho suíço. Defesa, retranca, não importa a modalidade do jogo. Tiagão, só falando aqui rapidinho da trajetória das nossas Nadesco até o momento. A primeira partida estreou contra a seleção de Zâmbia, ganhou de 5-0, né? Resultado aí bem elástico. A segunda partida derrotou Costa Rica por 2-0. Essa última aí por 4-0, né? Então, além de ter ficado na primeira colocação invicta, né? Com 9 pontos, teve o saldo positivo aí de 11 gols e não tomou gol essa primeira fase, né? Não, isso é incrível, né? São 3 jogos, né? Nenhum gol tomado e ainda, né? Tem ainda o plus. A gente tem uma jogadora da seleção como artilheira da competição até o momento, né? Que é a Miyazawa. Então, assim, é uma primeira fase muito melhor do que eu particularmente poderia imaginar, né? E nesse primeiro jogo, Elias, ainda teve a questão da seleção da Zâmbia ter entrado em campo, né? Como parece ter alguns problemas internos, né? Algumas coisas com o treinador. Então, assim, o primeiro jogo foi bem complicado nesse comecinho, porque a gente não sabia como a seleção da Zâmbia ia entrar em campo, apesar do Japão ser favorito, né? E as meninas conseguiram fazer um bom primeiro tempo. Antes, se não me engano, teve um gol impedido, né? Ainda nos 20, 2, 25 né? minutos. Teve 2, na verdade, né? Logo um no primeiro tempo e no começo E do o segundo pênalti tempo. anulado. E o pênalti anulado, e mesmo assim, isso não diminuiu o ímpeto, né? O Japão ainda demorou um pouquinho para engrenar os passes corretos, e quando engrenou isso, o gol saiu na Miyazawa no final do primeiro tempo ali com o toque da Fudino, e aí no segundo tempo teve a questão do outro gol anulado, e aí né, os espaços foram aparecendo quando a seleção de Zâmbia foi automaticamente cansando, e claramente era a equipe mais fraca da chave, né, e o Japão foi encaixando seus gols ali. Também teve o gol da Endo ali também, que eu gostei bastante. No finalzinho, a Wiki ainda fechou o placar em 5-0. Então você vê que o time tava bem solto, né? Conseguiu fazer 2 placares lá. Eu até achei que fez mais gol, superou minha expectativa de gols, né? Achei que na primeira fase as Andesco entrar mais tímidas, né? E vencer joguinhos por 2-0, 3-1 e tudo mais. Mas resolveram desovar gol, hein, Bom Tempo? Que é isso, cara? Então, né, a gente viu que o Futoshi Ikeda, estudou bem os adversários, né? Nesse jogo contra a Zâmbia, era um jogo que, pra mim, eu tinha mais receio desse jogo do que contra a Costa Rica. Eu já via, né, a Zâmbia como uma ameaça maior pro Japão. A gente até viu na última rodada agora que a Zâmbia até ganhou da Costa Rica, né? Terminou em terceiro lugar, porque a Zâmbia tem um ataque muito forte e uma defesa muito fraca. Então um time que tem esse... não é balanceado, né? A gente viu que o Ikeda fez de tudo para anular esse ponto forte de Zâmbia, tanto que as atacantes de Zâmbia, que são excelentes atacantes, aliás, elas não conseguiram fazer nada, porque foram completamente anuladas pela defesa japonesa, enquanto o Japão foi para cima de Zâmbia desde o início, né, que para explorar justamente o ponto fraco deles, que é essa defesa. A gente viu que elas cederam, né, muitas chances de gol pro Japão, e apesar de que o Japão demorou a engrenar na partida, demorou a fazer os gols, aí no segundo tempo, enfim, abriu a porteira, fez a goleada, fez resultado. Contra a Costa Rica foi o jogo que talvez o único jogo assim que não foi brilhante, né, do Japão nessa fase. Simplesmente fez o resultado logo no início, não teve dificuldade igual a Zâmbia, que demorou até marcar mais de um gol, até ter mais tranquilidade, né? Já fez 2 gols logo no início, e como a Costa Rica também não conseguiu ameaçar, no segundo tempo bastou o time se poupar e segurar a vitória, né? E já esse jogo contra a Espanha, né, o Ikeda aproveitou para fazer bem o rodízio, né, do elenco, o rodízio das jogadores. É mais uma coisa para se elogiar, né, nesse time do Japão, que uma coisa que foi bem interessante de ver nesse time é que sai uma jogadora, entra a jogadora,
quase não cai o nível das atuações, né? A gente viu que a maioria das reservas, consideradas reservas, né? Tem algumas posições até que não dá nem pra gente dizer quem que é titular, quem que é reserva, estão jogando praticamente no mesmo nível, né, das titulares. Por exemplo, no ataque tem a Mina Tanaka, que jogou muito bem todas as partidas, né, foi titular nas 2 primeiras, depois na última entrou a Ueki, a Riko Ueki no lugar dela, e também jogou muito bem. Na ponta esquerda, que tem a Endo, que está fazendo uma ótima Copa. Quando entrou a Sugita no lugar dela no segundo jogo, também jogou muito bem. Como meia ofensiva, né? Tanto a Miyazawa, quanto a Naomoto, quanto a Oba Fudino, são 3 jogadoras para 2 posições, não dá para dizer quem é titular, né? Que fez muito bem esse rodízio, né? E todas conseguiram jogar bem, todas conseguiram ter seu momento de destaque, né? Até na defesa, que tem que elogiar muito essa defesa, né? Conseguir passar dessa fase sem sofrer nenhum gol, né? E todas as zagueiras jogando muito bem, até aquelas zagueiras que a gente achava que nem ia ter muito espaço, né? Porque a gente tem a Komaga e a Minami, que foram titulares em todos os jogos, e a terceira vaga desse trio foi sempre uma jogadora diferente, né? No primeiro jogo a Ishikawa, depois no segundo a Miyake, e agora no terceiro a Takahashi, e todas entraram bem, né? Então não dá nem pra gente tentar imaginar quem será que vai ser titular no próximo que vai ser para valer, né? Então isso é um ponto a se elogiar muito no Japão, que o Ikeda ele planejou muito bem esse revezamento, né? Esse rodízio do elenco, e conseguiu descansar praticamente todas as jogadoras. Não tem nenhuma jogadora, assim, tirando as de defesa, né, que nem tiveram tanto trabalho assim. Assim, do meio para frente, conseguiu rodar bem, praticamente todas jogaram, né? A única que não teve nenhum minuto em campo foi a Maika Hamano, que é justamente uma das grandes promessas, né, que ela sofreu uma lesão no ombro nas vésperas da Copa, quase a gente ficou até com medo de que ela pudesse ser cortada e tal, mas pelo visto não é nada muito grave, já voltou a treinar. A gente até esperava que ela ganhasse alguns minutos contra a Espanha, não ganhou, mas no geral esse revezamento aí que funcionou muito bem, e o time vai chegar na próxima fase agora bem descansado, né? Então daria pra gente ver qual que seria, né, a visão do Ikeda para realmente esse time titular, que eu acredito que vai ser algo mais parecido com o que a gente viu na primeira rodada. Mas completando sobre o jogo da Espanha, o jogo de hoje, a gente presenciou, eu acredito, que foi simplesmente a melhor atuação da história das Nadeshiko em uma Copa do Mundo, porque não foi uma vitória contra uma seleção qualquer, foi uma vitória contra a Espanha, que era uma candidata ao título, né? Uma seleção que a Espanha vinha atropelando todo mundo que a enfrentava não só nos primeiros jogos da Copa, mas nos amistosos também. A Espanha já estava vários jogos sem perder, vários jogos sem sofrer gol. É uma das primeiras do ranking da FIFA, é assim uma das seleções uma das 5 ou 6 que entraram nessa Copa como candidata ao título, todo mundo imaginando que a Espanha ia ser ia terminar como líder, né? Aliás, estava na frente do Japão no saldo de gols. E também vale lembrar que a Espanha tem a melhor jogadora do mundo, né? A Alexia Putellas, que atualmente é a melhor jogadora do mundo, que jogou contra o Japão. E a Espanha, a gente até imaginava que ia acontecer algo parecido com né, na Copa do Mundo masculina, né? Que em alguns momentos deu a impressão que a Espanha não se importava muito de perder o jogo, né? Que se eles perdessem o jogo, eles iam pegar o cruzamento teoricamente mais favorável, né? Mas assistindo o jogo, não deu assim a impressão de que a Espanha entrou assim meio sem vontade, porque eles entraram com força máxima. O Japão poupou algumas jogadoras importantes. A Espanha não, a Espanha entrou com força máxima. Jogou pressionando, jogou em busca do gol mesmo. Eu acho que foi um jogo atípico do Japão. Até por isso é melhor a gente não criar tanta expectativa, porque não é sempre que vai ser um jogo perfeito, assim, que praticamente tudo dá certo, né? Tudo funciona bem, a defesa vai funcionar perfeito, vai ganhar todos os duelos.
poucas chances que o adversário tiver ele não vai aproveitar, e as chances que você tiver você vai aproveitar todas. A gente está acostumado a ver os jogos, o nosso aproveitamento na frente do gol não é tão bom assim, né? Na maioria dos jogos o Japão cria muitas chances e desperdiça muitas chances também, né? Ter um jogo assim que cada chance é um gol, isso é algo muito raro, então não dá pra ter esse jogo como parâmetro, achar que os outros vão ser assim também. Não dá pra esperar que a gente vai jogar sempre assim, né? Mas a gente viu simplesmente, pelo menos de 2011 pra cá, que eu acompanhei de perto, assisti os jogos, eu acredito que a melhor atuação da história das Nadeshiko numa Copa do Mundo. Vai ficar marcado na história todas as Copas do Mundo. Só passando aqui para vocês rapidinho como que ficou a situação do grupo de forma final, né? O Japão terminou a primeira colocação com 9 pontos, né? Seguido da Espanha em segundo com 6, Zâmbia 3 pontinhos, Costa Rica eliminada 0 pontinhos. Lembrando que as Nadeshiko estavam na série da Nova Zelândia, né? Não jogou na Austrália ainda. E não é ainda que o Japão vai jogar na Austrália, né? O jogo das oitavas de final contra a seleção da Noruega será novamente em Wellington, né? Ainda não vai viajar. Só se chegar na final, né? Entendi. Só se chegar na final. Bom saber. Informação. Então vamos jogar na Austrália. O cara já cantando pra ir no final, né? Bom tempo. Agora, continuando o assunto aqui, quero fazer uma pergunta para você. Em específica, os seus destaques individuais aí das Nadeshiko até agora. Quem é a melhor jogadora até o momento? Quem você acha que não tá jogando o que era para ser esperado, né? Como é que tá aí tua listinha? Então, para mim, a melhor jogadora dessa primeira fase foi a Miyazawa, porque foi a jogadora mais decisiva, né? Fez 2 gols no primeiro jogo, fez 2 gols no terceiro jogo, tá como artilheira, né, dessa Copa do Mundo. Então, pelo poder de decisão que ela tem mostrado, né? Então é a principal jogadora pra gente colocar aqui em destaque, né? Eu acho até engraçado que antes dessa Copa, né, a gente falava que ela era uma jogadora que fazia tudo muito bem, menos finalizar, mas parece que agora na Copa ela resolveu acertar o pé, né? Tá acertando todas as finalizações e tá aí como artilheira, né? Pois é. E outra jogadora de muito destaque que para mim não tem como não falar da Yui Hasegawa, né? Para mim ela é a jogadora mais talentosa desse time, ela é a estrela, a craque desse time, e o que ela jogou na primeira partida foi um absurdo, né? Acredito que uma das melhores atuações da primeira fase, mesmo sem fazer gol, né? Mas até porque ela tá jogando assim mais recuado, né, até como volante, mas ela é aquela jogadora um maestro, né, que rege o time, que cria as jogadas, a qualidade que ela tem com a bola no pé para fazer os passes, a visão de jogo, a habilidade que ela tem é uma coisa fora de série, né, aquela jogadora que vale a pena se assistir só por causa dela. E jogou bem também a segunda partida, né, mesmo apesar de não ter sido aquele jogo brilhante e tal. E no terceiro jogo foi poupado, né? Entrou só no finalzinho. Também destaco bastante a Mina Tanaka, que foi uma das jogadoras que mais me surpreendeu positivamente nessa Copa, porque a Mina Tanaka é aquela jogadora que já está na seleção há bastante tempo, né? Uma das mais veteranas desse grupo. E por mais que ela sempre foi goleadora, sempre foi artilheira várias vezes da Nadeshiko League, na seleção era aquela jogadora que nos jogos importantes ela não passava muita confiança, né? Até por isso que a gente dizia, né, antes da Copa, que centroavante era uma posição que o Japão tinha problemas, né? Porque não tinha aquela matadora, aquela jogadora que a gente ia confiar que fazia muitos gols. Nossa artilheira era a Iwabuchi, né? Que foi cortada, não está em boa fase, né? Cortada por questões técnicas, né? Foi até a grande polêmica, né, dessa convocação, a ausência da Iwabuchi, que era a craque desse time. Agora
perdeu espaço e acabou não sendo convocada. E chega aí a Mina Tanaka, né, aquela jogadora que me lembrava o Ryoichi Maeda, aquele atacante que na J-League era goleador, que era sempre artilheiro, disputando artilharia, mas chegava na seleção, nos jogos importantes, você sabia que ele não ia corresponder, né? Até porque nessa troca de gerações, né, que vem acontecendo na Desco Japan, principalmente no ciclo anterior, né, com a Asako Takakura, o Japão sempre sofria muito quando enfrentava seleções mais fortes, seleções assim, nível top 10 no ranking mundial. Então foi um ciclo assim decepcionante, porque o Japão teve no geral resultados muito ruins quando pegava essas seleções, quando jogava contra, por exemplo, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Suécia, França, Espanha, Holanda, essas seleções aí. O Japão conseguia ganhar muito poucos os jogos. Por isso que teve também essa campanha decepcionante até as Olimpíadas de Tóquio, né? E quando começou o ciclo Ikeda, eu acho que aquela curva de crescimento, né, já tinha chegado no ponto mais baixo, e aí finalmente começou a subir, né, o nível do desempenho, dava para ver que tinha alguma esperança, né, que estava acontecendo essa troca de gerações, estava vindo jogadoras jovens que estavam ganhando experiência, que estavam evoluindo, mas assim, esse time não chegou no auge ainda, tanto que durante a era Ikeda, né, das Olimpíadas para cá, o Japão ainda tinha resultados muito ruins contra seleções desse nível top 10 do ranking mundial. Eu até tinha anotado aqui, antes dessa Copa, o Japão tinha jogado, deixa eu ver aqui, 6 partidas contra seleções do nível mais alto do ranking da FIFA, e só tinha ganhado um jogo, só tinha ganhado uma vez do Canadá, e perdeu para a Inglaterra, perdeu para Estados Unidos, perdeu para Brasil, empatou com a Holanda, enfim. Isso era a maior preocupação de quem acompanhava na Desco Japan, porque quando enfrentava a seleção mais forte, geralmente o Japão não conseguia fazer nada, e não conseguia nem fazer gol. A maioria desses jogos contra as seleções mais fortes foram derrotas sem fazer gol. E até por isso que foi tão surpreendente, né, esse jogo contra a Espanha. Mas assim, eu vi muito comentário hoje nas redes sociais. Acredito que a maioria de pessoas que não acompanham o Japão de perto e só viu os jogos da Copa. A gente fala, o Japão é favorito, o Japão está entre as principais seleções para ganhar essa Copa. Eu acho que pelo futebol jogado, até daria para pensar isso, porque eu não vi nenhuma seleção jogando melhor que o Japão. Então, assim, a gente viu muita seleção forte que tá passando dificuldade, que tá até vencendo seus jogos, mas não tá, assim, jogando um futebol tão convincente, por exemplo. Até os Estados Unidos teve dificuldade para jogar contra o Haiti, contra o Vietnã na primeira rodada, depois empatou com a Holanda, foi um jogo muito bom, né, mas muitas seleções assim com status de favorita que tiveram dificuldades, né, nessa primeira fase, não mostraram assim aquele futebol maravilhoso, futebol de candidato ao título, né? Enquanto o Japão, acredito que muita gente falando aí, né, o Japão jogando o futebol mais bonito dessa Copa, pelo menos até agora, né? Mas assim, é sempre bom lembrar que a gente tem que ficar com o pé no chão, né? Porque a gente goleou o Zâmbia, ok, mas é uma seleção mais fraca. A gente ganhou da Costa Rica, ok, mas é uma seleção mais fraca. E por mais que esse jogo contra a Espanha tenha sido histórico, não era um jogo que estava valendo classificação. Os dois países já estavam classificados, né? Então, por mais que a Espanha tenha jogado com força máxima, deu a impressão de que elas realmente queriam ganhar e que elas ficaram assim, pela expressão das jogadoras, do técnico, né? Eles aparentemente ficaram muito frustrados, né, de perder esse jogo da forma que perderam, né? Mas assim, não tinha aquela urgência, não era se perder tá eliminado, então não foi assim um jogo pra valer. Acho que no mata-mata aí sim que a gente vai ver se esse time do Japão realmente tem aquilo para ser campeão, porque
pelo que a gente viu na primeira fase, foi a melhor primeira fase da história do Japão nas Copas, né? Porém, uma coisa também que me preocupou um pouco é que o Japão tem nas Copas do Mundo de categorias de base, principalmente, né, do feminino, tem um histórico muito grande de fazer uma campanha perfeita na primeira fase, ou quase perfeita, terminando em primeiro lugar no grupo, e ser eliminado no primeiro jogo de mata-mata. Eu tava vendo que isso aconteceu muito, principalmente nas seleções sub-17, que até hoje só teve, deixa eu ver, se não me engano foram 7 ou 8, acho que só 7, teve 7 participações em Copa do Mundo Sub-17 e 4 vezes o Japão foi primeiro lugar no grupo e depois caiu no primeiro mata-mata. Em 2008, o Japão ganhou todos os jogos da fase de grupos, 2 goleadas, meteu 7-1 na França, 7-2 no Paraguai, ganhou até dos Estados Unidos, mas foi eliminado no primeiro mata-mata, perdeu nos pênaltis para a Inglaterra, a geração que tinha a Mana Iwabuchi como camisa 10. Depois, em 2012, também aconteceu a mesma coisa, 3 vitórias na fase de grupos, todos por placares altos, ganhou até de 5-0 do Brasil, mas aí chegou no primeiro mata-mata e perdeu para a Gana com uma falha terrível da goleira, foi eliminada. Aliás, essa goleira era a Chika Hirao, que é atualmente a terceira goleira da seleção. E esse time também tinha várias outras jogadoras da seleção atual, tinha a Yui Hasegawa, a Arisa Shimizu, a Rina Sugita, a Shiori Miyake. Também aconteceu em 2018, também aconteceu em 2022. Enfim, e aconteceu também em uma Copa do Mundo Sub-20 em 2008 também, mesma coisa, primeiro lugar na fase de grupos e depois cai no primeiro jogo das quartas de final. Inclusive a Saki Fumagai estava nesse time. É uma coisa que deixa preocupado, porque é um histórico muito grande, né, de fazer essa campanha maravilhosa na fase de grupos e cair no primeiro mata-mata para times que são teoricamente mais fracos. Por outro lado, não estou falando isso para deixar vocês preocupados ou parecer pessimista, mas por outro lado, muitas jogadoras do elenco atual já tiveram essa experiência, né? Como eu falei, a Kumagai, Hasegawa, Shimizu, Sugita, Miyake, Hirao. Então, eu acredito que por causa disso, as jogadoras vão estar bem focadas para não cair naquele eventual oba-oba, para não repetir, né, essa tragédia que seria a eliminação logo depois de uma fase de grupos tão boa. Acredito que essa experiência que elas tiveram, né, várias jogadoras desse elenco tiveram essa experiência, então elas já estão mais preparadas, né, para que isso não aconteça de novo. É complicado, né? O Japão tem esse histórico que persegue tanto a seleção feminina quanto a masculina, né? Impressionante. É um negócio que tá interligado, né? Mas vamos torcer para que finalmente essa zica vá embora, que venha aí nossa segunda estrelinha. Mr. Thiago Henrique Cruz, analisando aqui rapidinho, claro que tiveram grupos que ainda não foram encerrados, né? Lembrando que estamos no dia 31 de julho, então acabou 100% a fase de grupos. Os asiáticos até o momento, Thiagão. No grupo A, a seleção das Filipinas até chegou a vencer a Nova Zelândia, né? Por 1-0, mas ficou na última colocação com 3 pontinhos. A Austrália, né? As Matildas classificaram em primeiro do grupo B, né? Nosso querido Japão, as Nadeshiko também se classificaram em primeiro. No grupo D, a seleção da China ainda respira, né? Tá na terceira colocação, mas também não tá longe. Lembrando que o líder do grupo no momento é a Inglaterra com 6. Dinamarca tem 3 pontinhos e a China tem 3 pontinhos também. Estão aí na disputa. A China enfrenta justamente a seleção da Inglaterra, né, que é a líder, um confronto difícil, mas não é impossível, vai ter que fazer um saldinho, né, porque a Dinamarca provavelmente vai passar por cima da seleção do Haiti, né. Quem já está eliminado é o Vietnã até o momento já foram 2 partidas e 2 derrotas, né, na estreia contra os Estados Unidos, perdeu 3-0, depois derrota para a seleção de Portugal, e a Coreia do Sul
bem difícil, né? Vai ter que torcer para muitos resultados, mas no momento é a lanterna com 0 pontos. Bem difícil de classificar. Lembrando que tem a Alemanha no grupo também, né? Então, praticamente eliminado. E é justamente o confronto direto, né? A seleção da Coreia enfrenta a seleção da Alemanha. Marrocos já enfrenta a classificada Colômbia, né? Bom, você tinha comentado que, apesar da equipe ter sido eliminada, você gostou da seleção de Filipinas na Copa? Gostei, cara. Eu tenho bastante jogos assim de seleções que eu nunca tinha assistido. A seleção da Filipinas foi uma delas. Logo ainda, o jogo de estreia ainda, né? O grupo A eu assisti todos os jogos, quase todos, basicamente. Só teve um joguinho da Noruega ali que acabei perdendo. Foi o empate contra a Suíça, mas fora isso eu assisti todos. E a seleção da Filipinas, apesar de ter perdido, né, a estreia ali por 2-0 para a seleção da Suíça, fez um bom primeiro tempo. Depois venceu, né, a Nova Zelândia por 1-0. Eu falei, olha, chegou na última rodada com chances ainda de talvez beliscar essa vaga. E aí acabou sendo atropelado pela seleção noruega, que é a próxima adversário da seleção japonesa, né? E uma coisa que eu achei bem assim interessante vendo tudo isso que o Bom Tempo falou, é assim, a seleção noruega ela não é um bicho papão, mas é uma seleção que você não pode dar muito espaço, né? Só que a seleção da Nova Zelândia deu muito mais espaços demais, perdão, a seleção da Filipinas deu espaço demais para a Noruega e ela cresceu demais. Esse espaço, na teoria, a Noruega não vai encontrar jogando contra o Japão. Né, essa falha defensiva, esses buracos que apareceram na seleção de Filipinas, mas eu admito que gostei bastante do futebol de Filipinas, gostei do entrosamento das meninas, como que elas jogam, gostei de assistir os jogos, então é uma seleção aí que eu tive um carinho grande para essa primeira fase, além das meninas. E como você falou, Elias, é muito difícil, né, talvez ter outras equipes asiáticas, né, já que tirando ali a seleção da Austrália, que é a Oceania, né, mas a gente tenta considerar pela questão de proximidade, mas fora a Austrália e Japão, provavelmente a gente não vai ter ninguém, né? A China dificilmente vai conseguir bater a seleção da Inglaterra, até porque a Inglaterra tá com 6 pontos, mas não tá 100% ainda, né? Então talvez fique um pouco mais difícil. Só se acontecer um milagre mesmo, de vencer, e aí pode ser que passe a Dinamarca, mas realmente não dá para contar muito com isso. Espero que a seleção do Vietnã faça uma boa despedida, né? Também, se não me engano, o Vietnã é a primeira vez, né, que joga a Copa do Mundo. Eu não sei se eu tô falando de cabeça, falando alguma besteira, então valeu pela experiência, mas infelizmente as meninas não conseguiram muita coisa. E na questão da Coreia do Sul, também acho que é só um milagre, né? Tem que golear, né, a seleção da Alemanha, ainda tem que torcer, talvez para a Colômbia, né, apenas perder, ou sei lá, ganhar do Marrocos, a Coreia do Sul tem que golear a Alemanha, então assim, é um resultado muito improvável também que aconteça, e aí nem milagre mesmo, até porque, sinceramente, eu vi o jogo entre Marrocos e Coreia do Sul e, meu Deus, como a seleção da Coreia do Sul realmente é bem fraquinha em vários aspectos. E sobre tudo aquilo que o Bom Tempo falou, assina embaixo, o segundo jogo contra a Costa Rica foi um jogo meio ruim, né? Tinha tudo para ter essa outra goleada, mas no segundo tempo tirou a mão, e último jogo excelente. E vi vocês falando, comparando a mina Tanaka com o Roichi Maeda, né? Eu nunca vi o Roichi Maeda fazer uma pedaladinha de chutar pra gol. E muito menos dar um pique de tão longe. Então, eu tô arrependido de ter imaginado uma comparação dessa. Exatamente. Então, assim, eu acho que a mina tá assim, ó. Tá patamares altos ali, claro. O Roichi Maeda... Muito mais. Muito mais, mas o Roichi Maeda é um personagem, né? Dentro dos J-Leaguers. Que fez história no Jubiluato. Mas esse último gol contra a Espanha, da mina naquela, tem o lançamento do lateral. Claro, a espanhola se perdeu no lance, a bola acabou não saindo, a mina pegou, deu uma boa caminhada ali em diagonal, ainda faz o corte e bate assim de uma qualidade inacreditável e belíssimo gol, apesar que eu sempre estou torcendo bastante para o Wake também. Ela é aquela, talvez para mim, a mais Roichi Maeda, assim, sabe? Aquela mais, vamos chutar e se for pro gol é gol, entendeu? Vamos contar com o desvio, vamos contar com um pouquinho da sorte. Então, como o Bom Tempo falou, né? Não dá para esperar que isso aconteça. Claro, o Japão foi inteligente,
foi competente nesses 3 primeiros jogos, só que a questão é, né, como os velhos do futebol falam, né, Elias, que o campeonato começa agora, né, o mata-mata vacilou, já era. A seleção noruega é uma seleção bem chata, que pode sim vencer o Japão se o Japão não conseguir, mas eu estou sempre tentando pensar positivo e esperando sim que o treinador tenha um plano, né, contra essa seleção noruega, e por que não imaginar que o Japão tem sim todas as condições de passar para uma próxima fase, e quem sabe, né, passar desse primeiro problema que é o jogo eliminatório, depois essas meninas engrenarem, porque futebol tem. E isso deixou muito claro para todo mundo. E uma informação que eu não gostaria de deixar pela metade, né, quando eu falei sobre a seleção de Zâmbia ali, é que o treinador dela, o técnico da equipe, foi acusado de conduta sexual inapropriada antes de começar o torneio, e mesmo assim ele foi mantido no cargo, uma coisa que sinceramente, na minha cabeça, não faz sentido nenhum, né, e com certeza a seleção, essa participação da seleção da Zâmbia, além daqueles problemas de doping e tudo mais, acabou ficando um pouquinho manchada, e para mim toda a solidariedade aí para jogadores, e que isso se resolva, porque realmente conduta sexual inapropriada, qualquer tipo de conduta inapropriada dentro do futebol é inaceitável, né? Então a gente espera que isso também se resolva. Em questão do Japão, meus amigos, no resumo da obra dá para dizer assim: a gente está esperando que passe, pode ser que não passe, e na dúvida, culpem o bom tempo. Não culpem a gente, porque, né, Elias? O Thiago que colocou o olho gordo, o Thiago que é o pântano, não sei o que, dessa vez é o bom tempo. Xinguem ele, porque eu sou sempre xingado nas eliminações. E uma última coisinha para finalizar a minha participação é que, Elias, muitas vezes aconteceu isso, né? A gente falou, vamos falar um pouquinho sobre o futebol de base, vamos ver as meninas com futebol de base, ou até mesmo com o futebol masculino, e aí aconteceu o quê? A primeira rodada perfeita, tudo acontecia, então vamos esperar passar o primeiro jogo eliminatório, pra gente falar um pouquinho mais, acontecia, o time vai lá e caía nas oitavas de final, e não tinha continuação, né? Então, o Montempo foi falando, eu fui lembrando tantas pautas que acabou acontecendo no Renomaru, por causa disso, né? Por ter esse relâmpago, né, que cai e tem uma primeira fase perfeita, e infelizmente isso não dá continuidade, mas espero sinceramente que dessa vez seja diferente, e que a gente volte aqui daqui uma semana, daqui 2, para poder falar o quanto o Japão passou, e quanto evoluiu, e quanto está evoluindo para chegar nessa final, que é o objetivo que todos nós gostaríamos muito de poder ver essa seleção disputando. Já que você deu a deixa, Thiagão, para encerrar o programa aí de vez, deixa eu começar com o Bom Tempo. Suas expectativas aí para essas oitavas de final, Bom Tempo. Sei que vai ser um jogo difícil, duro, mas tem como passar, né? Nos trancos barrancos ali, mas tem como passar, né? Sim, eu acredito que o Japão entra como um certo favoritismo, sim. A gente viu que pelo futebol jogado o Japão tá jogando melhor que a Noruega, então seria o resultado normal, né? Seria o resultado esperado, o Japão vencer essa partida. Se for derrotado, vai ser uma frustração muito grande, né? Mas acontece, né? O futebol. Mas eu falei aí dos resultados trágicos aí do Sub-17 e Sub-20. Vale lembrar também que o Japão tem ótimas campanhas, tanto no Sub-17 quanto no Sub-20. Já chegou em finais, já foi campeão nas duas, e tem jogadoras campeãs, tanto Sub-17 quanto Sub-20, tem jogadoras que foram campeãs nas duas categorias. Então, essa mentalidade vencedora aí, essa mentalidade de entrar para vencer, de entrar pensando em título mesmo, já é uma realidade, né? Não é mais aquilo de a gente só sonha com título, agora que tá começando a ter isso, né, na seleção masculina, os jogadores já falando em entrar para ser campeão, falando em título. Isso é algo que começou lá em 2011, né? O Norio Sasaki foi que colocou isso na cabeça das jogadoras. Elas entravam não pensando em título porque achavam que ainda estavam muito longe, mas ele colocou isso na cabeça delas. Tem essas seleções como Estados Unidos, Brasil, Alemanha, que entram pensando em título, a gente tem que entrar pensando nisso também. Inclusive, né, a própria Sawa, né, a Romarie Sawa, que foi melhor do mundo naquele ano de 2011, ela falou isso, né, ela não achava no início que o time poderia ser campeão, não imaginava isso, ela não conseguia ver aquele time sendo campeão, algo que para ela ainda estava fora do alcance, mas conforme o time foi jogando, foi vencendo, ela passou a acreditar, e
Isso é fundamental, né? Os jogadores, jogadoras têm que ter essa confiança, né? Essa mentalidade. Muitas vezes a gente, sempre em época de eliminação, né? Às vezes muita gente vai cornetar, falar, falta ter aquela mentalidade, falta ter aquela garra para chegar lá na hora do vamos ver, lutar para vencer mesmo, né? Aquela mentalidade vencedora. Às vezes falando que falta isso, mas isso é algo que a seleção feminina já tem há algum tempo, e muitas jogadoras cada vez mais rodadas, né? Acredito que esse time ainda tem um potencial para mais, né? É um time muito jovem, um dos times mais jovens da Copa, né? Se pegar entre as seleções principais, as candidatas a título ou a surpreender, o Japão é a seleção mais jovem. Então, tem, assim, muitas jogadoras que ainda não estão no seu auge, que ainda podem ficar melhor. Então, eu até acredito que para a próxima Copa, o Japão pode chegar como candidato ao título real, antes da Copa. Não apenas como um time que quer surpreender, mas a gente está vendo uma evolução talvez até um pouco mais rápida que o esperado. É claro que o que importa é o que vai acontecer agora no próximo jogo, né? Mas pelo menos o que a gente viu até agora é muito bom e melhor do que a gente esperava, né? Uhum. Maravilha, bom tempo. Tiagão, mesma coisa? Mesma coisa e melhor ainda, né, Elias? Além das nossas opiniões aqui, tudo que a gente espera, até gostaria que você também falasse qual que é a sua expectativa e já puxar, talvez até o último tópico de verdade, que a gente pediu para o Plínio Livre da Rádio Mirai mandar para a gente um áudio, né, também dando a opinião dele sobre essa primeira fase, ele que é um dos especialistas sobre futebol japonês, e depois que o Elias dá a opinião dele, a gente toca aí o áudio que o Plínio mandou para mim, e como participante também, como quarto integrante desse podcast. Uhum. Galera, tem como passar pela Noruega, assim. Eu lembro que o nosso prognóstico aí era pelo menos uma quartas de final, né? Como o Bom Tempo disse, seria muito frustrante a equipe ser eliminada agora nas oitavas, né? Então, eu acredito, né? Vou no embalo de vocês, acredito que não vou dizer que vai ser um jogo fácil, né? Que não vai ser fácil, vai ser um jogo bem difícil, complicado, mas passa aí as quartas de final, né? Agora eu deixo a letrinha com o nosso querido. Olá, amigos do Hinomaru Podcast. Eu sou Plínio Lima, comentarista da Rádio Mirai. Então é o seguinte, não poderia ter sido melhor, né? A classificação do Japão foi com estilo, com uma goleada em cima de uma adversária muito forte, que é a Espanha. Mas vamos falar um pouquinho sobre a campanha do Japão na primeira fase. Na primeira fase, na primeira partida, a seleção japonesa enfrentou a Zâmbia, uma seleção estreante na Copa do Mundo Feminina, sem muita tradição, e acabou goleando, né? A seleção japonesa acabou goleando pelo placar de 5-0. Apesar da Zâmbia não ter muita tradição no esporte, a Zâmbia conseguiu vencer, né, a seleção de Costa Rica. Inclusive eu até torci para a Zâmbia vencer, para que a Zâmbia saísse da Copa do Mundo com estilo. E é isso, né? O Japão venceu por 5-0 a Zâmbia. E aí depois veio o jogo contra a seleção da Costa Rica. Nós perdemos no masculino e resolvemos descontar no feminino. Foi o que aconteceu. A seleção japonesa venceu pelo placar de 2-0. Foi um jogo bem catimbado, bem truncado. E aí depois veio a terceira partida da primeira rodada, que foi o jogo contra a Espanha. E eu falo para você, no primeiro tempo, a Espanha teve 80% de posse de bola e a bola na maior parte do tempo no campo ofensivo. E o Japão fez o placar de 3-0 no primeiro tempo. Os 3 gols aconteceram na base de contra-ataques rápidos. A seleção japonesa deu uma verdadeira aula de contra-ataque. O que aconteceu, né? No primeiro gol, que saiu aos 12 minutos, a Endo recebeu um passe no setor esquerdo, né?
E aí, quando ela viu a Miyazawa e a Ueki se apresentando ali na frente, aproximando ali na frente, chegou a Miyazawa, meteu o pé ali e fez o primeiro gol aos 12 minutos. 1-0 para o Japão. No segundo gol, foi mais um contra-ataque, né? Quem acabou recebendo o passe dessa vez foi a Ueki. A Ueki chutou, só que aí a bola bateu no pé da zagueira da Espanha e bateu no chão e encobriu a goleira da seleção espanhola. Poderia ter sido considerada como contra, né? Mas o gol foi bonito mesmo, o gol tem que ser dado para o Ueki mesmo. Agora eu dou um destaque para o terceiro gol. Observe que quando a jogadora estava lá no meio para fazer o passe, quem estava com a bola, acho que era o Ueki que estava com a bola, a Hinata Miyazawa correu de antes do meio-campo pelo setor direito. Ela correu igual um foguete. Como fala o locutor da Cazé TV, foguete não tem ré. E aí a Miyazawa correu como um foguete, recebeu o passe ali para poder mandar para as redes e fazer o terceiro gol do Japão. E o quarto gol foi bem interessante, uma cobrança de lateral que a Tanaka recebeu ali no setor direito, no ataque do Japão, e ela conseguiu vencer 5 zagueiras. Foram 5 para cima dela, foram 5 só observando. O que aconteceu? A Tanaka bateu de esquerda aquele chute colocado, finesse shot. Sabe aquele chute com o botão R2? Botão R2, aquele chute que se dá com R2 lá no FIFA. Então, foi bem isso. Gol de lance colocado, Japão 4, Espanha 0. Japão se classifica com 100% de aproveitamento. E agora vem a Noruega, uma seleção que já tem uma boa tradição no futebol feminino, inclusive já tem um título, assim como o Japão. É uma promessa de um grande espetáculo. É lógico que nós esperamos uma bela vitória da seleção japonesa e contamos com a sua torcida no Brasil, no Japão e no mundo. Maravilha, Mr. Plínio, muito obrigado. Sua opinião é sempre bem-vinda. Galerinha, só para encerrar o programa, só uma coisa que eu fiquei chateado aí até agora é que até o momento não foi usado o uniforme especial, né? Feito para essa Copa do Mundo. Até agora não jogou. Verdade, eu ia perguntar isso, eu falei, ué, né? E o uniforme novo, quando é que vai jogar? Né? Qual que é a possibilidade de jogar, né? Não será que agora o próximo jogo não pode ser, porque até onde eu vi o Japão ele passa como primeiro time, né? Então, que se na teoria quem vai poder jogar com o uniforme 2, se precisar, é a Noruega, né? Não sei que eu esteja vendo errado aqui nos sites que eu tô acompanhando, né? Então, talvez não seja nas oitavas que a gente veja esse uniforme novo, né? Ainda não teve nenhuma combinação de uniformes que fizesse o Japão usar o reserva. Até porque na segunda e na terceira rodada o Japão era teoricamente o mandante, né? E só no jogo contra a Zâmbia, que Zâmbia já era um uniforme acho que meio laranja, né? Então não tinha como usar o rosa, né? A gente espera que vá avançando e uma hora utilize. Ou, né, o uniforme é legal, mas é o menos importa, né? O que a gente quer é que vá avançando de fase, né? Independente de qual uniforme que vai passar. Pode ser um né? possível Mas se usar, acho que vai ser pode legal. ser um possível encontro das quartas de final se a Itália chegar lá. Verdade. Pode ser verdade. Se ela for vencendo, aí ela vira a cabeça do Japão, teoricamente jogaria de branco, né? Vamos dizer assim, né? Ó, quem sabe, né? Vamos aguardar para isso aconteça. E claro, né? Antes que a gente se esqueça, né, Elias? O próximo jogo do Japão, né, é no dia 5/8. É o próximo final de semana? Quando é que é dia 5 agora? Sábado, né? Sábado no horário das 5 da manhã, né? Então, fiquem atentos que os próximos jogos da próxima fase começam a mudar um pouco de horário, né? Parece que não vai ter mais jogos, né, às 10 da noite, começa a avançar cada vez mais o horário para amanhã, e aí, né, os jogos vão ser, na sua grande maioria, na madrugada. Então, dia 5/8, às 5 horas da manhã, Japão e Noruega, jogo valendo vaga aí nas quartas de final. Mr. Thiago Bontempo, quero agradecer novamente sua presença ilustre. Aqui é a tua casa também, né? Então não precisa nem dizer, seja bem-vindo, que você é do Hinomaru, né? Tá na nossa família. Obrigado mais uma vez. Eu que te agradeço. Até a próxima. Thiagão, mais uma vez, muito obrigado.
Tá aqui aguentando nos ouvidos. É nóis, Elias. Muito obrigado. Valeu a todos os nossos ouvintes. Continuamos e queremos continuar ainda mais com essa cobertura sobre o futebol japonês e, claro, sobre a Copa do Mundo Feminina. E nos vemos na próxima semana. Bom tempo, forte abraço. Elias, um forte abraço. Tamo junto e até semana que vem. Isso aí, galerinha. Espero voltar aí com boas notícias na semana que vem. E Rinomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu, até semana que vem. Valeu, forte abraço. Tchau, tchau.